Neste vídeo vou compartilhar com você as 14 melhores lições de investimento que aprendi ao ler 66 livros sobre dinheiro, investimentos, riqueza, finanças e economia. Essas lições ajudaram muito em minha jornada para alcançar a liberdade financeira e compreender os segredos para investir com sucesso e construir riqueza. 1. Onde investir seus primeiros R$ 1.000? O melhor investimento que você deve fazer com seus primeiros R$ 1.000 não é no mercado de ações, em Bitcoin, em ouro ou imóveis. Na verdade, fique longe de todas essas coisas ao investir seus primeiros R$ 1.000. Há uma escolha bem melhor. Invista em aprender uma habilidade nova. O seu rendimento será muito maior. Pense assim. Cada pessoa, inclusive você, é como uma empresa. Assim como as empresas, as pessoas também têm receitas e despesas. Assim como as ações das empresas, algumas pessoas estão em constante crescimento e outras estão morrendo. Então, vou te fazer uma pergunta. Se você fosse uma ação, você investiria dinheiro em si mesmo agora? Todos queremos investir em empresas que estão crescendo. Como está a sua situação? Você está crescendo ou morrendo? Você é a ação mais valiosa. Não fique buscando um retorno de 8% no mercado de ações quando tem uma ação que pode lhe proporcionar um retorno de 10.000%. Investir em uma nova habilidade não precisa ser complexo. Passo 1. Escolha uma habilidade bem remunerada que seja muito buscada e que também lhe interesse, como programação ou vendas. Passo 2. Compre livros ou cursos em plataformas como a Udemy. Passo 3. Dedique 20 minutos diários ao estudo. Passo 4. Aplique lentamente o que você aprendeu na vida real, através de trabalhos como freelancer ou estágios. 2. Por que seu principal objetivo de investimento deve ser a liberdade financeira e não ficar rico? Houve um tempo em que eu acreditava que precisava ficar rico para ser financeiramente livre, mas descobri que, na verdade, era o contrário. Não é ficar rico que deve estar em primeiro lugar na sua lista, e sim a liberdade financeira. Liberdade financeira significa que você nunca terá que trabalhar uma única hora pelo resto da sua vida, porque já tem renda passiva suficiente para cobrir todas as suas despesas. Assim que estiver livre e não for mais forçado a trabalhar, só então você poderá investir seu tempo livre em projetos e negócios que o tornarão rico. Deixe-me dar um exemplo para deixar essa ideia mais clara. Imagine que você tem um apartamento bem no coração de uma cidade cara. Você coloca esse apartamento para alugar e se muda para um país onde o custo de vida é muito mais baixo. Ao alugar o seu apartamento, você gera uma renda passiva. Essa renda passiva pode cobrir todas as suas despesas de subsistência e torná-lo financeiramente livre. E quando estiver livre, você poderá se concentrar em ficar rico. Compreender a diferença me fez perceber que o que preciso é mais liberdade financeira e não é difícil de alcançar. De repente, as minhas finanças ficaram mais fáceis de administrar porque eu tinha um objetivo menor e mais específico: gerar renda passiva o suficiente para cobrir minhas despesas mensais. Resumindo, a liberdade financeira liberta você para que você nunca precise trabalhar. Ficar rico liberta não apenas você, mas até mesmo seus netos. Liberte a si mesmo primeiro. 3. Economizar ou investir? Onde devo focar primeiro? Sempre acreditei que focar em investimento é mais importante do que focar em economizar, mas me enganei. Quando comecei, passei centenas de horas analisando minhas decisões de investimento. Devo investir 70% em ações e 30% em títulos? Devo investir em imóveis? Apesar de analisar demais meus investimentos, nunca gastei nenhum tempo analisando meus gastos. Todo fim de semana eu saía com meus amigos e gastava pelo menos R$ 100 com comida e bebida. Veja só como esse comportamento não faz sentido. Se eu tivesse R$ 1.000, mesmo com retorno anual de 10%, teria me rendido apenas R$ 100 em um ano. Mesmo assim, eu regularmente queimava essa mesma quantia em um único dia. Simplesmente deixando de sair por uma noite, eu poderia economizar o mesmo dinheiro que um investimento de um ano me renderia. Agora, vamos comparar isso com alguém que tem R$ 10 milhões para investir. Se vissem um declínio de 10% na sua carteira, perderiam R$ 1 milhão. Será que eles conseguiriam economizar R$ 1 milhão em um ano? Altamente improvável. É por isso que alguém com 10 milhões de reais tem que gastar muito mais tempo pensando em suas escolhas de investimento e não de economia.
em comparação a alguém que tem apenas R$ 1.000. Então, aqui está a lição que aprendi com isso. Se você está começando com uma pequena quantia de dinheiro, não analise demais seus investimentos. Concentre-se em economizar e ganhar mais. Será mais eficaz. 4. Tenho bem pouca renda. Posso começar a investir? Dizer vou começar a investir quando tiver mais renda é como uma pessoa com sobrepeso dizer vou começar a fazer exercícios quando perder o meu peso extra. A maioria das pessoas acredita que o segredo para investir é encontrar novas maneiras de aumentar a renda e então começar. Bem, isso não é verdade. Simplesmente olhe para a sua própria vida. É provável que você ganhe hoje mais do que ganhava há 5 anos. Você economiza e investe mais agora do que investia há 5 anos atrás? Provavelmente não. E por quê? Bem, porque quanto mais ganhamos, mais gastamos. Investir ou não tem pouco a ver com quanto você ganha. É mais sobre gerenciar o que você já tem. Isso nos leva ao ponto principal, que é: você tem que aceitar o fato de que, independentemente do tamanho da sua renda, você provavelmente já ganha dinheiro suficiente para começar a investir. Em primeiro lugar, você não precisa de muito para começar. R$ 3 por dia já podem ser os suficientes. Em segundo lugar, se você olhar para a sua vida, verá que está desperdiçando esses R$ 3 todos os dias, seja comendo fora, comprando cigarros ou garrafinhas de água. Você pode começar a reservar dinheiro para investir eliminando uma dessas pequenas despesas. E não diga que você não pode cortar nada. Se seu chefe reduzir seu salário 5% amanhã, você vai reclamar um pouco, mas vai dar um jeito. Em breve, você terá ajustado a sua vida a uma nova renda e nem sentirá a diferença. 5. Tempo é dinheiro. Qual é o retorno que você recebe em 1 hora do seu tempo? Você já calculou o valor real de 1 hora do seu tempo? Quando se trata de investir, a maioria das pessoas olha para o retorno que obterá com o valor investido. Mas quanto mais livros eu leio e quanto mais estudo pessoas de sucesso, percebo que dinheiro não é a primeira coisa que devemos analisar. A primeira coisa que as pessoas de sucesso observam é o retorno que obterão em 1 hora. A maioria das pessoas não entende isso. É por isso que você vê pessoas ficarem em uma fila por 1 hora para ganhar um sorvete que custaria R$ 2. Se você gasta 1 hora indo de um mercado ao outro procurando as laranjas mais baratas para economizar 60 centavos, o valor de 1 hora do seu tempo será de 60 centavos. Todos sabemos que o tempo é dinheiro, mas muitas vezes esquecemos este simples fato. Portanto, a lição principal aqui é: não olhe apenas para o dinheiro que vai investir, mas também para o tempo. Por exemplo, se você investe em Bitcoin, o investimento de tempo não termina no momento em que você faz a compra. Pense em quanto tempo você gastará observando o mercado, assistindo a vídeos sobre Bitcoin e passando dias se preocupando quando o preço do Bitcoin cair. 6. O maior erro que você provavelmente está cometendo com suas finanças. Se a força de vontade por si só pudesse garantir a sua estabilidade financeira, por que é que tantos indivíduos disciplinados ainda têm problemas financeiros? Muitas pessoas pensam que, se elas se esforçarem mais, vão economizar mais, pagar suas dívidas e começar a investir. Infelizmente, independente de quão forte seja sua força de vontade, não vai acontecer. Depositar dinheiro manualmente em nossa conta poupança ou de investimento é uma tarefa dolorosa. Você terá que tomar essa decisão todos os meses, quando receber seu contra-cheque. É um caminho certo para o fracasso. É por isso que a automação é crucial. A beleza da automação é que você precisa tomar uma decisão apenas uma vez e, a partir daí, todos os meses, o dinheiro irá para onde precisa ir sem que você tenha que fazer nada. O objetivo da automação é não deixar escolhas para o seu eu futuro. Quando confrontadas com muitas opções, a maioria das pessoas reage de forma semelhante. Elas congelam e não fazem nada. Como Barry Schwartz explica em seu livro O Paradoxo da Escolha, quanto mais opções tivermos, menor será a probabilidade de agirmos. Portanto, faça um favor ao seu eu do futuro e automatize seus investimentos e outras decisões financeiras. 7. O que acontecerá se você atrasar seus planos de investimento? Esperar para investir é um risco maior do que qualquer crise do mercado pode ser. A inação é o verdadeiro inimigo do progresso financeiro. Aqui está um exemplo para demonstrar.
Digamos que você começa a investir R$ 100 por mês aos 25 anos. Você continua colocando a mesma quantia em seu portfólio pelos próximos 10 anos até os 35 anos. Aos 35, você para. Você simplesmente deixa o dinheiro lá rendendo até você completar 65 anos. Seu amigo sabe sobre o seu investimento e pensa em fazer o mesmo, mas sempre deixa para depois. Finalmente, ele começa a investir aos 35 anos, precisamente 10 anos depois de você. Assim como você fez, ele também coloca R$ 100 por mês em sua carteira, mas em vez de parar 10 anos depois, como você fez, ele continua investindo até os 65 anos. Você investiu apenas R$ 100 por mês durante 10 anos, mas ele investiu a mesma quantia por 30 anos. Então, agora a questão é, aos 65 anos, quem tem mais dinheiro? Você ou seu amigo? Pode ser surpreendente, mas a resposta é você. Mesmo que seu amigo tenha investido por 20 anos a mais do que você, simplesmente começar cedo permitiu que você acumulasse R$ 50.000 a mais em dinheiro do que ele quando ambos tiverem 65 anos. Então a conclusão é esta. O tempo e os juros compostos são seus melhores amigos no investimento de longo prazo. Cada ano que você adia deixa mais difícil que os juros façam sua mágica. 8. Você pode errar na maioria das vezes e ainda assim ganhar muito dinheiro. Quando percebi pela primeira vez que algumas das pessoas mais ricas do mundo investiam errado na maior parte do tempo, minha abordagem em relação a investimentos e negócios mudou completamente. Heinz Berggruen é admirado por sua perspicácia ao investir em arte, mas a realidade é que não é que ele saiba reconhecer a arte mais valiosa, ele simplesmente comprava grandes quantidades de arte, e uma pequena parte dela acabou se tornando valiosa. Isso significa que Berggruen estava errado na maior parte do tempo. No entanto, mesmo assim, ele conseguiu acertar. Se você quer mergulhar no mundo do empreendedorismo e dos investimentos, deve entender que muitas coisas obedecem à regra 80-20. Investidores experientes e grandes empresas já esperam que 80% das suas decisões de investimento vão fracassar. Warren Buffett admitiu que possuiu ações em mais de 400 empresas diferentes ao longo da sua vida, mas os ganhos mais significativos vieram de apenas 10 delas. Então a lição aqui é esta. Aceite que nem todas suas decisões de investimento serão bem-sucedidas e está tudo bem. Adote uma estratégia de longo prazo. 9. Ignorar uma taxa de 1% pode ser o seu maior erro financeiro em investimentos de longo prazo. A maior mentira da indústria financeira pode ser a de convencer os investidores de que uma taxa de 1% não é relevante. Veja só esse exemplo para entender como uma taxa de 1% faz uma enorme diferença. Digamos que sua avó deu um presente a você e a seu irmão. R$ 100.000 para cada um. Vocês dois pensam que são jovens e não precisam do dinheiro agora, então decidem investi-lo no longo prazo. Seu irmão faz uma boa pesquisa e encontra uma empresa que cobra uma taxa de 1% e paga juros de 11%. Porém, você não pesquisa muito e acaba investindo em uma empresa que também paga 11%, mas cobra uma taxa de 2%. Vamos avançar 30 anos e ver como essa diferença de 1% nas taxas afeta seus ganhos. Após 30 anos, os ganhos totais de seu irmão serão cerca de R$ 1.744.000, mas seus ganhos serão de R$ 1.326.000. Como você pode ver, todos os outros fatores eram iguais. Foi apenas a diferença de 1% nas taxas que levou você a receber R$ 418.000 a menos. Em outras palavras, você perdeu 23,9% dos seus ganhos devido a uma diferença de apenas 1%. 10. Controle sua ganância. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Numa época que todos estão buscando um atalho para a riqueza, abraçar o ceticismo é seu maior ativo financeiro. Há uma diferença entre sonhar grande e deixar que seus sonhos e ganâncias influenciem suas decisões. Depois que a ganância assume o controle, você começa a acreditar em coisas irreais e a ignorar os fatos. Você quer tanto que seja verdade que para de questionar e analisar. Coisas mais loucas já foram feitas antes, mas isso não significa que você deva confiar na promessa de alguém que lhe oferece ganhos mágicos. Isso é golpe. Se você estudar investidores de sucesso, verá que eles são muito conservadores em seus investimentos.
Eles preferem construir sua riqueza lentamente em vez de se precipitarem em um investimento de alto risco. Controle sua ganância. Se o retorno do investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. 11. A estratégia oculta de investimento. Saldar suas dívidas. Você já considerou que pagar suas dívidas pode ser sua decisão de investimento mais lucrativa? Você não imagina quantas vezes vejo pessoas com dívidas com juros altíssimos procurando maneiras de investir. Aqui está uma coisa que muitos de nós não percebemos. Quitar uma dívida é uma forma de investir. Por exemplo, pagar uma dívida com juros de 15% é como investir em algo que te traz um retorno de 15%. Portanto, se você tem uma dívida, especialmente uma com juros altos, pode ser sensato pagá-la antes de começar a pensar em investir. A razão pela qual muitos de nós não fazemos isso tem algo a ver com a psicologia do dinheiro. Temos caixas diferentes para coisas diferentes. Por exemplo, temos uma caixa para investimentos, outra diferente para quitar dívidas e outra ainda para poupar para as férias. Não misturamos essas caixas e tratamos de maneira diferentes. É por isso que você vê alguém ficando animado porque seu investimento em Bitcoin rendeu R$100, enquanto ao mesmo tempo ele perdeu 150 porque pagou juros no empréstimo que fez. Não faz sentido, mas é assim que agimos. A coisa mais inteligente a se fazer é retirar essas informações de suas caixas e analisar suas finanças como um todo. 12. O efeito Elon Musk. O poder enganoso das médias nos investimentos. Suponha que você e seus 2 melhores amigos estejam em um carro. Você ganha R$10.000 por mês e um dos seus amigos ganha R$5.000 e o outro ganha R$15.000. Isso significa que o salário médio do carro é de R$10.000. Agora suponha que um dos seus amigos saia do carro e seu outro amigo, Elon Musk, entre no carro. O que você pode me dizer sobre o salário médio no carro agora? Então, a conclusão é esta. Fique atento se todos os números que você está usando para avaliar seus investimentos são médias. Dependendo do tamanho da amostra, essas médias podem não significar nada. 13. Por que todos os especialistas financeiros de renome aconselham o investimento em fundos de índice? Se você começar a ler livros sobre investimentos no mercado de ações, aqui está o conselho que você receberá de quase 95% deles. Não tente escolher suas ações a dedo ou considerar o timing de mercado para comprar ou vender. Invista em fundos de índice diversificados e continue fazendo isso ano após ano, independentemente de o mercado estar em alta ou em baixa. A lógica por trás desse conselho é a seguinte: os fundos de índice são de baixo custo, simples de usar, diversificados e transparentes. Fazia muito sentido, mas sinceramente tive dificuldades em me convencer a seguir esse conselho, até ler a seguinte explicação. Quando você investe em um fundo de índice como o The Vanguard FTSE All World, que inclui mais de 4.115 empresas em todo o mundo, você está basicamente investindo no futuro da humanidade. É como se você estivesse dizendo: eu acredito que daqui a 10 ou 20 anos a humanidade estará mais desenvolvida do que ela está hoje. Por exemplo, no século XX, a humanidade enfrentou não apenas uma, mas 2 guerras mundiais, uma guerra fria e múltiplas crises de mercado. Mas, apesar de tudo isso, a humanidade continuou em frente. Essa explicação tornou tudo tão simples que foi fácil para mim decidir investir em fundos de índice. Se você não tiver certeza, considere fazer a mesma pergunta a si mesmo. 14. Não aceite conselhos financeiros de pessoas que não comem a comida que cozinham. Aqui está um teste simples. Sempre que algum especialista lhe disser que este é o melhor produto para investir, descubra se ele próprio investe neste produto, já que é uma oportunidade tão boa assim. Frequentemente, você descobrirá que eles estão tentando lhe vender algo que não consomem. As melhores oportunidades de investimento não precisam de publicidade. As melhores oportunidades de investimento nem mesmo saem do escritório, elas são consumidas internamente. Por exemplo, quando um corretor de imóveis encontra o melhor imóvel por um preço incrível, ele não divulga no site. Se tiver condições, ele mesmo o compra ou garante que seja adquirido internamente por sua empresa ou colegas ao seu redor. A conclusão é esta:
Tenha muito cuidado com os especialistas financeiros de quem você recebe conselhos. Eles trabalham para uma empresa e são pagos por ela. Então, o interesse de quem você acha que eles colocarão em primeiro lugar? O seu ou da empresa que paga seus salários? Isso é tudo por hoje. Muitas das dicas que abordamos nesse vídeo vêm dos livros que resumi anteriormente neste canal. Para ver a lista dos livros e seus resumos detalhados, confira a playlist que você vê na tela. Obrigado por assistir!